Olá, pessoal, bom dia. Nosso tema de hoje é o capítulo 14 da apostila, tá? A gente vai falar sobre calor e temperatura. Na verdade, a gente vai falar sobre calor, temperatura, as primeiras leis da termodinâmica e a diferença entre temperatura e sensação térmica. Então, a aula hoje tem uma série de conceitos que são importantes da gente anotar. Então, agora você vai pegar o seu caderno, uma folha que seja, ou vai abrir o Word no computador e vai anotar os pontos mais importantes. Isso vai auxiliar na hora de estudar, na hora de fazer os exercícios, tá bom? Só uma coisa para avisar para vocês. Ao invés de dar aquele tempo para vocês fazerem os exercícios sozinhos, eu já vou chamá-los para o Zoom direto e a gente vai fazer os exercícios juntos, tá? Então, eu vou dar umas meia hora para vocês assistirem esse vídeo, fazerem as anotações com calma, direitinho. Depois eu já chamo vocês para o Zoom para a gente discutir os exercícios juntos e aí tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão acompanhar aí a tela e a gente já começa diferenciando calor, temperatura e sensação térmica. O que é calor? A gente já falou sobre isso quando a gente falou de energia e trabalho. Calor não é uma forma de energia. Calor é um processo de transferência de energia térmica. Calor é um processo de transferência de energia térmica, tá bom? Temperatura. O que é a temperatura? A temperatura está relacionado com o grau de agitação das moléculas, tá? Coloquei aqui para vocês que está associado ao movimento aleatório, porque o movimento é aleatório, dos átomos, das moléculas, dos íons, tá? Na substância que vai compor o meu sistema. Então, temperatura está associado ao grau de agitação das partículas, tá bom? Quanto maior é o grau de agitação das partículas, quanto maior é esse movimento, maior é a temperatura. Quanto menor é esse grau de agitação, menor é a temperatura do sistema ou do corpo, tá bom? Então, calor não é sinônimo de temperatura. Calor é um processo de transferência de energia térmica. Atenção! Calor é um processo de transferência que acontece sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? E por sua vez, o que é temperatura? Temperatura é a medida de grau de agitação das partículas de um sistema, tá bom? E o que é sensação térmica? Às vezes você fala assim que a temperatura em determinada região é de 30 graus Celsius. A gente vai estudar as unidades de medida que a gente usa para medir temperatura um pouquinho mais à frente. Temperatura de 30 graus Celsius. Sensação térmica chegando a 45. Verão do Rio de Janeiro. Sensação térmica de 45 graus Celsius. O que é sensação térmica? Sensação térmica é a nossa sensação, a nossa medida, a medida do nosso corpo para a temperatura do ambiente, tá? A sensação térmica, ela não é uma grandeza física, tá? Ela não é algo fixo. A sensação térmica, ela varia do lugar para lugar, varia de pessoa para pessoa, varia do momento. Ela é super influenciada pelo vento, pela umidade do ar na determinada região, tá? Quando a gente está num ambiente muito úmido, num dia muito úmido, em que a umidade do ar é muito alta, sabe aquela sensação de que você está abafado? Aquela sensação de que seu corpo está colando melecado e que você só quer ficar existindo parado no lugar? Porque você está completamente... E é aquele dia insuportável. O calor é tão grande que você fica, meu Deus, não aguento mais nem respirar. Essa sensação térmica que está lá em cima é muito relacionada à umidade do ar. Por quê? Quando o ambiente está super úmido, isso dificulta a troca térmica que acontece entre o nosso corpo e o ambiente. Isso dificulta o processo de evaporação do nosso corpo, da sudorese. Então, como aquele ambiente está muito úmido, a sua sensação térmica vai lá em cima. Parece que o ambiente está muito mais quente, com a temperatura muito mais elevada do que ele realmente está, tá?
Então, lugares secos, a temperatura, ela não é, a sensação térmica, ela não fica tão alta. Você tem outras influências. Quando um lugar é muito seco, fica mais difícil de respirar, fica mais difícil, as suas vias aéreas ficam logo secas e aí fica mais complicado. A sensação térmica também depende muito dos ventos. Vamos supor que você está num lugar, à noite, temperatura ali 10 graus, né? Tá ali de seu casaquinho e tudo mais. Começa a ventar, parece que assim, a temperatura despenca. Mas a temperatura não despenca, ela não mudou. O que mudou é a sua sensação térmica. Quando começou a ventar, o vento passando no seu rosto, parece que tá muito mais, a temperatura está muito mais baixa do que ela realmente está. Tá bom? Então a sensação térmica ela depende de N fatores. Ela não é uma grandeza física. E ela muda de pessoa para pessoa. Por isso que, geralmente, num ambiente fechado, vamos supor na sala de aula, o ar-condicionado ligado é sempre um problema. Porque um sente frio, aí o outro não sente, aí um tá super com calor, aí o outro quer que aumente a temperatura, aí o outro quer que abaixe. Por que isso? Porque cada um sente a temperatura do ambiente de uma maneira diferente. A sensação térmica ela depende de cada indivíduo. Tá? Então, calor, temperatura e sensação térmica. Já conceituamos os três, vamos passar. E a gente chega nas escalas de temperatura. Então, as três escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Celsius baseou a sua unidade, a sua escala, na verdade, de temperatura, no seguinte: ele tomou como princípio a água. Ele utilizou como zero a temperatura de difusão da água e 100 a temperatura de ebulição da água. Por isso que a gente fala que a água funde a 0 graus Celsius e evapora a 100 graus Celsius, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Porque Celsius usou a água como padrão. 0 grau para a temperatura de fusão, 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição. Entre o 0 e o 100, ele dividiu em 100 partes e cada parte ele chamou de grau. Então, na escala Celsius, a gente tem de 0 a 100 graus Celsius. Ah, Carol, mas às vezes a gente vê que consegue medir a 150 graus Celsius. É porque como Celsius dividiu essa fração em 100 partes e chamou cada parte de grau, só você usar a mesma lógica, né? Se tem 120 partes, são 120 graus. E por aí vai. A gente consegue ampliar essa lógica. Fahrenheit, ele tem uma escala que para nós é super estranha. Porque não é a escala que a gente usa, é uma escala que aparentemente não tem um grande sentido, não usa números redondos. Eu tô sendo pega pela minha cortina. Não usa números redondos. A gente vai olhar a escala. Só um segundo. Pronto. A gente vai olhar a escala, vai ver que vai do 32 a 212. Então já não é número redondo. Então quem já tem aflição com o número assim quebradinho já fica aflito. E a gente não utiliza essa escala. A gente utiliza no Brasil e vários outros países utilizam a escala Celsius para coisas do dia a dia. A escala Kelvin é a escala padrão no mundo científico, na carreira científica. Então, os trabalhos científicos se usa o Kelvin como padrão. E Fahrenheit é muito utilizado por países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos. Então, a gente tem a unidade de Fahrenheit que se baseia no zero na solução de gelo e sal. E aí seria a fusão do gelo a 32 graus Celsius. E aí você tem também a escala baseada, que é a escala de Fahrenheit, que começa no 32. Eu falei 32 graus Celsius, né? Não. A escala de Fahrenheit começa no 32 Fahrenheit, tá? Que é a unidade que a gente usa, a escala que a gente usa para Fahrenheit. Então, deixa eu falar de novo, que eu acho que eu confundi as coisas para vocês. A gente está falando de escalas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius vai de 0 a 100. Quem criou foi Celsius. Cada escala leva o nome do seu criador. Então, Celsius se baseou na água, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, dividiu aquele espaço em 100 partes e chamou cada parte de grau. Então, a escala Celsius vai de 0 a 100 graus Celsius, que é aquela bolinha em cima que é o grau e o C que representa Celsius. Fahrenheit se baseou numa junção de gelo, né, água do estado sólido, com sal, que funde a 32 graus. E aí ele chamou, então, esse 32 na sua escala Fahrenheit, é como se fosse o zero, é o início.
Então, vai de 32 a 212 e essa escala é a escala Fahrenheit, tá? Muito comum de ser utilizado nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos. E aí a gente chega na escala Kelvin, tá? A escala Kelvin é a escala que a gente vai trabalhar quando utilizar princípios da termodinâmica. O que é termodinâmica, Carol? É o ramo que estuda as relações de calor e temperatura nos corpos, né? Então, a gente está estudando aqui termodinâmica, porque a gente está estudando a relação de calor e temperatura, tá? Se estuda termodinâmica tanto em física quanto em química. E nessas duas áreas, você vai utilizar como escala padrão a escala Kelvin. A escala Kelvin é a escala padrão do sistema internacional, tá bom? E aí, a escala Kelvin é muito interessante. Eu tenho aqui as escalas para a gente ver o seguinte, ó. Celsius vai de 0 a 100, Fahrenheit vai de 32 a 212 e Kelvin. Kelvin aqui aparentemente faz menos sentido, né? Vai de 273 a 373. De onde Kelvin tirou isso? Que é o seguinte, a escala Celsius, ela permite medidas de temperatura abaixo de zero. A gente não fala, na Serra Gaúcha, na madrugada de sábado para domingo, a temperatura será de menos 4 graus Celsius. A escala Celsius, ela permite unidades negativas, porque são as unidades abaixo de zero. Porém, para Kelvin, isso não fazia sentido, porque olha o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Você não pode ter uma temperatura negativa, você vai ter um grau de agitação negativo. Para Kelvin não faz sentido. Então, o que Kelvin propôs? Kelvin fez os seus cálculos, propôs a sua escala, e o 0 Celsius é relacionado a 273 Kelvin. Então, o 0 Celsius está no 273 Kelvin, tá? 273, e, portanto, o 373 está relacionado aos 100 graus Celsius. Então, uma relação de Celsius para Kelvin, o 273 Kelvin é o zero na escala Celsius. Kelvin não tem temperatura negativa, tá? O zero absoluto, o que é o zero absoluto? Seria o zero na escala Kelvin. O zero absoluto indica que não existe temperatura, porque não existe a agitação das partículas. O zero absoluto é teórico, ainda não foi alcançado. Tá? Conseguir fazer com que o corpo tenha zero movimento, as partículas se movimentem em zero, para você não ter nenhuma temperatura medida. O zero absoluto, ele ainda é teórico, ele não conseguiu ser alcançado, tá? Então, quando a gente fala o grau zero absoluto, é pensando na escala Kelvin, porque a escala Kelvin não tem temperatura negativa, tá bom? Diferente da Celsius, que a gente usa aí temperatura negativa o tempo todo, tá? Agora, é óbvio que a gente consegue converter, né? A gente converte entre as escalas. E como é que a gente faz isso? Temos aí para converter de Celsius para Fahrenheit. TC, temperatura em Celsius. TF, temperatura em Fahrenheit, tá? Então, cálculo aqui um pouquinho extenso, talvez, né? A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A gente consegue converter Celsius para Kelvin, pessoal? Sério. Essa conversão aqui, Celsius para Kelvin, é a mais importante, tá? Porque é o que a gente efetivamente vai utilizar, tanto quando a gente fala em química como a gente fala em física, tá? Como a gente utiliza muito temperatura em grau Celsius e a temperatura em Kelvin, a temperatura padrão, a conversão que a gente vai fazer é de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. A gente não usa a temperatura em Fahrenheit, tá? Mas é interessante que vocês saibam que essa escala existe sim e que também é possível sim fazer a sua conversão. Ah, Carol, então a gente não precisa treinar essa conversão. Não, a gente precisa sim, a gente precisa saber como é que é. Mas sabendo que Celsius e Kelvin é o que a gente vai utilizar mais, tá bom? Então, a temperatura para converter, tendo Kelvin para converter para Celsius, é só diminuir de 273, tá? E se eu tivesse de Celsius querendo chegar a Kelvin, é só somar 273, tá bom? Então,
Então, aí eu tenho os meus cálculos. E aí a gente vai entrar nas leis da termodinâmica. Lembrando que a gente está falando aqui de aspectos que se relacionam com termodinâmica. A gente já falou sobre calor, a gente já falou sobre temperatura, a gente já falou sobre sensação térmica, tá? Calor e temperatura são coisas que a gente precisa ter muito, entender muito que elas não são iguais, tá? Um corpo não tem calor. Calor não é uma substância, não é uma propriedade do corpo. Calor é um processo de transferência de energia térmica, tá? A gente, portanto, não utiliza conceito de quente para um corpo, porque o corpo não absorve calor, sabe? Ele não retém calor. Aquilo que consegue emitir calor é uma fonte de calor, é uma fogueira, é um forno elétrico, que é uma fonte de calor, ele está emitindo energia térmica. Mas ele não tem dentro dele calor, tá? A gente fala assim, eu vou comprar um casaco quente. O casaco não é quente, né? A ideia aqui, quando a gente usa um casaco, usa alguma roupa bem grossinha para proteger, é para a gente evitar a troca térmica do nosso corpo com o ambiente. O casaco em si, ele vai funcionar como um isolante, ele vai isolar o nosso corpo no ambiente, um isolante térmico. Mas você não vai chegar numa loja e falar assim, me vê um casaco aí de um bom material isolante térmico, por favor. Você fala assim, me vê um casaco aí bem quentinho, mais quentinho que você tiver. Aí a pessoa vai entender. Então, a gente não precisa abolir a linguagem comum para utilizar uma linguagem rebuscada e científica no nosso cotidiano. Mas a gente tem que entender que aquela linguagem ela não vai se adequar ao meio científico. Porque no meio científico, o corpo, o casaco não é quente. Ele funciona como um isolante, tá? Por que é um isolante? A gente não está falando que calor é uma transferência de energia térmica. Portanto, se é uma transferência de energia térmica, você vai acabar agitando, né, aumentando o grau de agitação das partículas em que aquela substância está recebendo aquela energia térmica. Um material isolante é um material que ele não tem esse grau de agitação elevado, ele não vai elevar esse grau de agitação, porque as moléculas em si elas estão muito unidas, elas estão muito ligadas, então você não vai ter esse alto grau de agitação. Então, aquele corpo ele não vai ser um bom condutor de energia térmica. Ele funciona, portanto, como um isolante térmico, porque o grau de agitação das partículas dentro dele você não vai ter uma grande alteração, tá? Quando você tem uma grande alteração, aí ele é um bom condutor de energia térmica. Então, vamos às leis da termodinâmica em si. São 3 leis. Na verdade, assim, são 3 leis, porque é o seguinte, é a lei 0, a lei 1, a lei 2 e a lei 3. Na verdade, são 4 leis. Mas a lei 0, ela não é necessariamente uma lei da termodinâmica. Como assim? Ficou meio confuso, né? Porque as leis da termodinâmica mesmo eram lei 1, lei 2, lei 3. A lei 0 é um princípio tão básico da termodinâmica que nem era anunciado como uma lei, mas depois começou a ser tão estabelecido. Não, mas isso aqui é básico, porém tem que ser bem estabelecido, bem fundamentado, que funciona dessa forma. Então ficou chamado de lei 0 da termodinâmica. É o princípio básico do básico do básico. O que diz a lei 0 da termodinâmica? A lei 0 da termodinâmica ela fala sobre o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Se você coloca 2 corpos em contato, 2 sistemas em contato, você vai ter, portanto, o calor ali. O que é o calor? Calor é a transferência de energia térmica do corpo mais quente, do corpo de maior temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Atenção, galera. Calor é a passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Meu Deus, quase que não sabe. Vamos lá. Calor é o fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ponto. Saiu bonitinho. Agora, frio. Frio também é um processo de energia térmica? De troca térmica? Frio é um fluxo de energia também? Não. Não existem 2 processos, calor e frio. Só existe calor, tá? Calor é o processo,
Calor é o processo de troca térmica entre o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O oposto não acontece. Não tem fluxo térmico de energia térmica do corpo frio, do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, tá? É sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? De maior temperatura para o menor, nunca ao contrário, tá? Então vamos lá. O que diz a lei zero, então, desse equilíbrio térmico? Quando você coloca dois sistemas em contato, que eles têm temperaturas diferentes, você coloca em contato e vai existir, portanto, calor ali, vai existir o fluxo de energia térmica, até que os dois corpos adquiram a mesma temperatura. A partir do momento que eles adquirem a mesma temperatura, eu vou ter calor aqui acontecendo? Eu vou ter o processo de troca de energia térmica acontecendo? Não. Para. Por que para? Porque eles têm a mesma temperatura. Eles têm a mesma temperatura, não tem calor. Não tem transferência de energia térmica. Tá bom? Para ter transferência de energia térmica, para ter calor, você precisa de um corpo com uma temperatura maior e um corpo com uma temperatura menor. O que essa figura diz? Se eu tenho A em contato com B e depois eu tenho A em contato com C, significa que B e C terão a mesma temperatura. Por que terão a mesma temperatura? Porque os dois estão em equilíbrio térmico com o corpo A. Então, aqui eu tenho todos esses corpos em equilíbrio térmico, eles adquirem a mesma temperatura. Tá? Então, só repassando aqui nessa parte, que é extremamente importante aí de vocês anotarem, de vocês colocarem na apostila, marcarem, anotarem, fazendo as coisas direitinho, é o seguinte. Calor é fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nunca o contrário, tá? Portanto, frio não é um processo de troca térmica, tá? Quantidade de calor, é óbvio que a gente consegue, então, medir a quantidade de calor. O que é a quantidade de calor? É a quantidade de energia térmica que foi transferida nesse sistema, que foi transferida nesse processo, tá? Então, a quantidade de calor, que é o Q, esse Q maiúsculo aqui, tá? Ela depende da massa do objeto, do corpo, enfim, em qual está ocorrendo essa transferência de energia, da variação de temperatura, certo? Está colocando ali uma transferência. Se tem calor, é porque tem transferência de energia térmica. Se tem transferência de energia térmica, eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes. Então, o calor depende da variação de temperatura, da massa e desse C pequenininho, que significa o quê? Calor específico. O que é calor específico? Calor específico, ele é uma propriedade de substâncias. Então, cada substância tem o seu valor de calor específico tabelado, tá? E o calor específico é a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura do corpo em 1 grau Celsius. Temperatura daquela substância, daquele corpo, daquela substância, tá? Então, é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama daquela substância em 1 grau Celsius, tá? Esse é o calor específico. Cada substância tem o seu calor específico, umas com calor específico alto, outras com calor específico baixo. Quando a substância tem um baixo calor específico, ela consegue receber esse fluxo de energia térmica com mais facilidade, né, mais fácil. Ela recebe bastante calor, mas ela também perde essa energia térmica muito fácil. Também ela consegue abaixar a temperatura a temperatura desse corpo também com a mesma facilidade, tá? Então, com um calor específico pequeno, esse corpo ele recebe e ele perde energia térmica de uma maneira mais fácil do que um corpo com um calor específico mais alto. Você precisa dar uma maior temperatura, uma quantidade de energia térmica maior para aquele corpo, para variar a temperatura dele, mas ele também vai conseguir conservar essa quantidade de energia térmica por mais tempo, tá bom?
E chegamos à primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia. Tá? A gente já falou sobre conservação de energia, a gente já sabe que dentro de um sistema a quantidade de energia ela é constante, você não perde energia, tá? Isso a gente tem estudado desde quando a gente estudou trabalho, umas 2 aulas atrás, tá? Quando a gente falou de energia, a gente já tinha comentado sobre isso. Dentro de um sistema, a energia é constante, tá bom? Então, você não tem destruição de energia ou criação de energia. Você tem transformação de energia. A diferença é que nem sempre a energia ela é transformada em energia útil para o meu processo, né? E essa energia que não é uma energia útil para o processo, a gente fala que a energia foi dissipada. Isso não significa que a energia foi perdida. Ela só foi transformada em uma forma de energia que não é importante, não é necessário para o processo que está acontecendo, tá? No princípio de conservação de energia, a gente também tem uma fórmula matemática para representar o seguinte: a variação da energia interna de um sistema, ela é igual ao calor menos o trabalho. Vamos entender isso melhor quando a gente fala de máquina térmica. E aí, só um parênteses bem grande aqui sobre máquinas térmicas. Eu coloquei um vídeo para vocês no material, tá? Eu criei, se tudo der certo, eu tô gravando esse vídeo antes de ter certeza que deu certo. Porque eu tô em contato ainda com o Arthur para saber se vai dar certo, tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Então, se tudo der certo, eu vou ter criado para vocês uma sala no Khan Academy. E lá eu vou colocar para vocês quais são os vídeos e os exercícios, enfim, que tem relação com o conteúdo que a gente está vendo. Se não deu certo, se eu não conseguir criar a sala, eu vou pelo menos postar o link que fala sobre máquina térmica, tá? É bem legal, fala uma parte do contexto histórico, também fala sobre a aplicação de máquina térmica, então vale a pena dar uma olhada, tá bom? Mas vamos lá, o que é a máquina térmica? Uma máquina térmica, basicamente, ela vai transformar energia térmica em energia mecânica. Pelo seguinte, olha só, você tem aqui um forno, né? Em que você tem um combustível. Aqui você tem uma alta temperatura, tá? Você vai ter aqui pelo processo, você vai ter o calor, não é? Sendo aqui absorvido pela água. Então, o fluxo de calor é da caldeira para a água. A água, com o aumento da temperatura, vai conseguir entrar em ebulição e vai formar o quê? Vapor de água. Esse vapor de água passa pelo cilindro e aí aciona o pistão, que aciona a roldana, que faz toda a correia girar e aí liga o gerador, tá? Então, aqui a gente tem a energia térmica sendo convertida em energia mecânica, tá bom? Quando a gente pensa nesse sistema, o que é o seguinte? Na energia mecânica, aqui a gente tem a realização de trabalho, certo? Então, quando a gente pensa que a energia interna de um sistema, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, é porque o calor é aquela energia que é cedida para o meu sistema e o calor é a energia que é gasta para realizar uma ação, tá? Então, a variação de energia interna do sistema vai ser o calor menos o trabalho, tá bom? Que é como a gente fizesse aqui, essa relaçãozinha aqui. Aqui tá calor é igual a trabalho mais variação de energia térmica. Mas se a gente isola a variação de energia térmica, é só jogar o trabalho para o outro lado e fica calor no trabalho, tá? Eita. Passou tudo. Enfim. Chegamos, então, vimos máquinas térmicas, e aí chegamos na segunda lei da termodinâmica, que também ela é muito baseada nesse conceito de máquina térmica. A segunda lei da termodinâmica, ela basicamente vai nos dizer que não existe uma máquina térmica 100% eficiente. Não tem como. Não por enquanto. Por que não tem? Porque a cada fluxo de transformação de energia, você tem um aumento da desordem do sistema.
esse aumento da desordem a gente chama de entropia. Tá? Então, a entropia é o aumento da desordem do sistema. Que desordem é essa? A desordem das partículas. Tá? Elas vão ter um movimento mais desordenado. Quanto mais desordenado é esse sistema, maior é a minha entropia. Tá? Então, segundo a segunda lei, segunda lei foi ótimo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, você não consegue realizar, não consegue produzir uma máquina térmica 100% eficiente, porque você vai ter perdas de energia ao longo desse processo e você vai ter um aumento da entropia do sistema. Você não vai conseguir fazer essa conversão 100% o tempo todo. Uma outra forma de anunciar a segunda lei é o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Não tem essa conversão 100% de energia térmica em trabalho. Tá? Essa conversão 100% ela não vai acontecer. Isso que vai dizer a segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Um dos fatores é a entropia. Entropia é o aumento da desordem no meu sistema. A ideia é que o sistema tenda ao caos. Tá? Existe uma série de outras definições mais rebuscadas de entropia. Vocês vão se deparar novamente com esse nome nos seus estudos lá, um pouco no primeiro ano e depois no segundo ano do ensino médio. Tá? Isso aqui é só uma pincelada para a gente entender. Quando a gente fala de segunda lei da termodinâmica, a gente precisa entender a palavra que aparece, que é entropia. Tá? Mas é isso, galera. Finalizamos aqui o vídeo, tá? A gente falou sobre escalas térmicas, sobre termodinâmica, as primeiras leis, zero primeira e segunda, máquinas térmicas, diferença de calor, temperatura e sensação térmica. Uma aula com bastante conteúdo, bastante conceito. Espero que vocês tenham feito as anotações referentes à aula. E a gente vai se encontrar no Zoom para fazer os exercícios em conjunto e aí debater mais um pouco e tirar as dúvidas, tá? Então a gente se vê daqui a pouco.